dia, pessoal. Tudo bem? Então, chegamos ao último capítulo de Titus. E vocês, cansaram de sangue? Nós também. Porém, Shakespeare não cansou de sangue. Ele era jovem e ele achava que no Halloween tinha que ter muito sangue. Tudo bom, Sim, Tati? tudo bem, Me Malu. conta uma coisa. Quando é que começou o Halloween? Não Eu não sei. sei, falar a Vamos verdade, eu não sei. Vamos fazer isso, pauta no nosso próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos pesquisar e falar um pouco sobre Vamos. isso antes que acabe outubro, antes do, Isso. do dia 31. Bom, se fosse caça às bruxas, a gente podia até falar, né? Que daí tem a ver, porque o Shakespeare estava num. Só que, se bem que quando ele escreveu essa peça aqui, do Titus, ainda ele estava com a Rainha Elizabeth e não tinha mudado o rei, ainda que era aquele rei que odiava as mulheres e adorava queimar, É, né? Sim. aham. O King James, o da O King Bíblia. James, o da Bíblia, esse aí mesmo. Sim. Ah. Que escreveu um livro horrível, né, sobre as mulheres. Não, o cara era um intelectual e todo mundo elogia a Bíblia dele, né? Mas para Sim, tu a ver quando tradução. entra uma religião, muito fanatismo religioso, a pessoa se cega, né? Então, Imagina mas fazer. dizem, reza a lenda que a tradução dele é boa. Então eu não. É, exato. E dizem que ele era um intelectual bom, assim. Mas para tu Sim. ver como o fanatismo religioso dele que fez ele, não em função, eu não falei isso em função das Bíblias, da Uhum. Bíblia. Eu falei em relação à caça às bruxas. Sim, Porque se tem uma coisa que a Bíblia condena é essa matança, essa. Quer sim. dizer, cada um acha uma coisa da Bíblia, né? É, Mas esses fanáticos começam a justificar atos violentíssimos e coisas execráveis pela sim, religião, né? Ele matava as exato. bruxas achando que estava fazendo certo, né? Sim. As bruxas, né? As bruxas, Que né, que ele nem. achava que era bruxa. Sim. Enfim, a Bíblia nada mais é do que um clássico, né? E que você pode interpretar muitas coisas. Aliás, um clássico enorme, né, que pouca gente já leu por inteiro e que você pode tirar muita interpretação de lá. Então é difícil a gente falar, né, que a verdade está lá, Né? sim, mas cada um vê uma verdade, né? Que nem a gente pegar um livro que a gente lê um romance e a gente também tem interpretações diferentes. Então, né, faz sentido a gente ter na Bíblia também tem isso daí. Mas a gente pode fazer um projeto aí Sa- de longo prazo aí, quem Sabe, sabe. sabe que tem um texto, eu não sei se tá na Bíblia, tá? Uhum. Quem estudou mais a Bíblia poderá me ajudar, mas que um dos santos, um dos apóstolos, né, perguntou para Jesus, né, o Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí um deles perguntou, mas o que que é a verdade? E aí Jesus se calou. Uhum. Tipo, nem ele sabia como é que a gente quer dizer que aquilo, ou X ou Y é o que está certo, que é verdade, né? Sim, Eu sim. não sei se está na Bíblia, mas eu acho isso muito interessante. É. E se você pensar na filosofia antes, né, do cristianismo, nos gregos, tal, você também vai Hum, pensar, a gente se lembra que sempre o que foi questionado é o que é, né, o que é verdade, né, então é o pensamento que sempre moveu, acho que o humano, né, em saber o que é Sim. ético, o que não é ético, o que é moral, o que não é moral, e aí, assim, a gente com certeza não, o Titus Andronicus tem nada de moral aqui, porque é Dispensou terrível. tudo. Ele é É, terrível. Não, e todos os personagens, né? sim, Claro, Shakespeare inventou essas grandes questões da vida, da filosofia, foram enfrentadas por ele, né? sim, Mas digamos que aqui os personagens também é uma forma de enfrentá-las, né? Mas é impressionante, assim, parece que cada um se orgulha mais de ser ruim, né? sim, sim. Aquela Tamora verbalizou isso de uma forma muito, muito perfeita ali nesse último ato do qual nós É, vamos falar agora. sim. Ela fala isso, né? Ela tem Uhum. orgulho e competem para ver quem é o mais cruel. Sim, Essa peça é isso, né? É crueldade atrás de crueldade, crueldade. sangue, sangue, sangue. É, E se teve poucas mortes no anterior, essa aqui teve algumas.
né? Resumo, né? Quase todo mundo morreu. É. No último ato a gente vai ver, a gente Não, vai contar o, agora quantos. o último ato me lembrou a quadrilha do Carlos Drummond de Andrade, né? Fulano que amava fulano, só que aqui é Sim, uma quadrilha macabra. É é, fulano, que mata fulano, que eles vão se matando sucessivamente, né? sim, Que sim, em vez de amava, era matava, né? O fulano é, matava fulano, que matou fulano, que matou fulano, que matou é, fulano. Que se matou. sim. É, A gente meu já Deus. viu, porque a gente já leu outras peças que, né, a maioria das tragédias do Shakespeare sempre tem morte no final. Mas essa aqui eu acho que é aquela. E aí a gente depois pode até falar do que alguns críticos falaram com relação à peça, mas é uma. Eu achei, assim, particularmente, é muito. É uma vingança crua ali, e sem muito embasamento, assim, é claro que você pode entender por que que a pessoa quis se vingar, entendeu? Não estou falando que não tem, assim, tipo, eu Uhum, matei porque eu pronto, não teve razão nenhuma. Mas não, só que eu acho que o embasamento, o Shakespeare só vai criar esse afinamento, assim, ele só vai refinar o conceito de vingança dele nas outras peças, entendeu? E tanto da crueldade também, porque uhum. ele cria vilões muito bons depois. E eu acho que esse refinamento dele é o que vai fazer, assim, as peças dele realmente terem um teor é, ótimo, que nem a gente já perfeito, só que sem e com a crueldade junto. Mas aí tem esse componente novo que eu aqui nessa daqui não consegui achar, não porque eu sou ótima em interpretar Shakespeare, mas para mim nada se ligou a isso, entendeu? Não consegui me conectar de uma forma que eu tivesse uma boa impressão do que ele queria passar com a gente com essa peça, entendeu? Então acho que é o feeling só, é o feeling da leitura. Então, isso aí é de cada um. Eu acho que nem ninguém está certo e ninguém está Sim, errado. É só a gente que faz, cada um tem o seu feeling quando lê a peça, né? sim. Mas eu acho que a gente pode então começar falando, né, o que aconteceu aqui, que já me deu medo, Malu, na primeira cena, que a gente tem o Lúcius com os godos, né? E eles estão conversando sobre a Tamora, e falando que ela teve um filho com o Moro, e aí eles trazem o Aaron, né, na presença ali deles, e eu já fiquei com medo de que o medo do outro ato veio para cá de novo, de que eles iriam matar o bebê, né, e fazer Sim. crueldade com o bebê. Não, e é o plano dele, né? É o plano, mas pelo que eu entendi, o Lúcius promete para o Aaron, né, que não vai matar o bebê. Esse é o pedido Exato. do Aaron, né? E ele acaba pedindo para o Lúcius jurar que ele não vai fazer isso, e aí tem a discussão sobre o Deus, né? De que o Deus do Aaron, o Aaron não acredita no Deus do Lúcius, e por que ele teria que jurar por um Deus que o próprio Aaron não acredita, né? Tem essa discussão aqui entre eles também, mas o Aaron acaba falando que ele sim quer que ele faça né, que ele Esse jure juramento, esse porque ele juramento. acredita nesse Deus, ele, Lúcius, acredita, então aquilo vai significar. Isso, exatamente. Talvez isso aí é uma das poucas coisas que eu gostei, assim, de, de fazer pensar, sabe? Sim, é bom essa discussão deles. Uhum. E, e também, assim, o fato de a criança ser poupada me aliviou. Eu É, concordo contigo. É muito ruim ver morte de bebê, assim. É sim, horrível. sim. E, bom, a gente tem, então, acho que essa é é, a primeira, a primeira cena, né? A primeira cena desse ato, né? Sim, Eles poupam, né, a criança, e aí o Auron faz um discurso enorme, contando, tem uma fala enorme dele, revelando, né, porque foi em troca dessa revelação que ele disse que teria, que não é muita novidade o que ele conta, né, que a uhum, rainha é horrível, que ela faz planos de vingança, que ela não sei o que, não sei o que, né, mas sim, é interessante ver como ele
que sempre defendia ela sobre qualquer coisa. No momento que ela quis matar o filho dele, ele foi para o outro lado, né? Sim, Então, assim, essa criança realmente significava um monte para ele e foi a única coisa que fez ele ter raiva dela, porque ela era horrorosa e ele adorava, era tipo o casal perfeito, né? sim. Feitos um pro outro, né? Uhum. É, e ele E aí, e ele é o único que e, defende o bebê, porque ela mesmo, não e não, ela entregou o queria matar o bebê. bebê, né? Exato, sim, E esse foi o ponto de virada dele, né? Quando sim, ela entregou o bebê, ele parou de segui-la, né? sim. Enfim, de estar com ela. E Uhum. ele conta, inclusive, no começo dessa fala dele, contando, tipo, os podres da rainha, ele fala que os filhos são sanguinários, assim, assim, e que isso eles devem ter aprendido com Dela, ele, Aron, né? sim. Uhum. Ele diz que essas crianças aprenderam isso provavelmente com ele, e ele fala isso com Sim, orgulho, né? fala. Uhum. E ele quer também que ela se rale, né? Ele conta pra. Sim. É, ele perdeu totalmente o aliás, eu não sei até que ponto que ele em algum momento no começo ele parece ser o cara que tá com ela ali, né, mas, assim, eu acho que É, que nem você falou muito bem, a partir do momento que ele recebe o filho, sabendo que ela queria que matassem, porque a criança não iria ser aceita lá na corte, e porque para ela tanto fazia, entendeu? Então acho que ele falou, talvez ele se viu um espelho que era um do outro, talvez ele viu que ela era pior ainda que ele, né? Assim, tipo, querer sim, matar uma cria, né? Um filho descartar. deles, é descartar por conta disso aí. Coisa que ele mesmo não fez, porque se ele fizesse, bem ou mal, eles iam continuar na trama ali, entendeu? Até se não. Claro, e continuar um casal. É isso, sim. Mas aí chegou o Emílius, né, a pedido do imperador, dos Saturninos, falando que ele chama o Lúcius e os godos, né, para irem, pra casa do pai, no Titus, né, Sim, e aí o Lúcius fala: "Tá bom, nós vamos", e aí a gente acaba com essa primeira cena, né. exato. E a gente sabe, daí na segunda cena, que na realidade isso aí é uma armação, Uhum, né? sim. Daí a gente vai E a, descobrir e a, a isso é Tamora engraçado. eles têm um plano já para É, que a gente descobre no fim exatamente. da cena 2, né? É, porque quando ele recebe isso aí que eu achei interessante, que eu estava revendo agora, porque aqui ele fala que vai ter eles querem todos se encontrar na casa do Titus, né, para se entender lá. E o imperador, a imperadora, né, a Tamora, os filhos na casa do seu pai, o Lúcio, o pai dele é o Titus. E só que isso ainda não foi falado, né, então acho que eu aí o Shakespeare volta um pouquinho e fala, daí ele vai explicar pra gente como que chegou nesse convite, né, porque, Sim. a Tamora Quando tá acaba, tramando, né. quando acaba o capítulo, a gente só sabe que teve esse convite, né? E que ele Isso, aceitou. exatamente. Aí É, quando começa a cena um, chega a Tamora na casa do Titus, né? E ele isso. diz que não vai descer, só se for para matar ela e os filhos e tal. E ela diz: Não, mas eu não sou, eu sou a vingança. E meus É, filhos são fulano e beltrano, e papapá, papapá. E aí, pá, ele é um cara. Ele pode estar velho, mas ele não emburreceu, né? não. Ele não vai cair nessa, né? Ela Uhum. meio que. Como é que. Como é que a gente diz quando ela. Não é que ela desconsiderou ele, ela. É, tipo um desconsiderou assim a. Tem uma palavra pra isso, né? Tem, É, sim, que, que, tipo assim, ela achou que ele era. Ia ser ingênuo. Não, sim. né? Uhum. Menos Sim. Tamora, né? Tu não é tão esperto assim. Pois é, ela chega lá achando que ele, não ia reconhecer, nem a ela, nem aos filhos, né, e aí ele finge, né, ele é muito mais esperto que ela, ele É, finge que não reconhece mesmo né, cai não, mas finge cair na laia dela lá, porque dela vai falar: "Não, nós vamos, a gente vai eu sou a vingança, então eu vou te ajudar", e blá-blá-blá, e daí os filhos
se nominam o assassino e o estuprador, né, para ele, como Sim. se e aí ele fala: "Não, eu vou às ruas e vou, matar todos os assassinos, eu sou tipo um defensor", e o outro também: "Eu vou acabar com todos os estupradores". E aí Hum, o Titus fala assim: "Então, ah, tá bom, então faz assim, vai lá você, Tamora, né, uhum. e eu vou enquanto isso os 2 ficam aqui comigo". E ela acaba caindo nessa dele, né. É, Ela se acha tão esperta que ela não nota que ela não tá falando com com um velho bobo, né. é, Ela não uhum, ouviu falar que o diabo sabe mais de velho do que de diabo. sim, E o Titus, bem ou mal, né, tem uhum, muita experiência. Dá aula sim, dá, de maldade, porque não esqueçam que ele não é bonzinho também, né. É tanta ruindade e fazem tão mal pra ele que a gente esquece que ele foi um grande sanguinário, né. sim, com certeza. Ma mas aí ele faz uma coisa que horrorosa, né, ele mata os 2 e tal, e aí no banque aí ela diz aí que a gente vê que ela tá armando, que aquele convite foi uma armação, porque daí ela diz que vai fazer um grande banquete, que o filho dele vai vir, que o rei vai vir, e que daí eles vão fazer uma grande vingança nessa cerimônia. E na Uhum, verdade era o contrário, ela e o rei iam fazer uma grande vingança contra eles. uhum, Então ele sacou tudo, né, e aí ele cozinha os guris, né, pra sim. dar de refeição pra ela. Não, É, note que, assim, ele narra aqui, né, que ele corta, né, a cabeça, tira e pede pra Lavínia segurar um balde para tirar o sangue, e com o sangue ele vai misturar com o pó dos ossos e fazer uma massa para cozinhar a carne ele das ele ele faz dá a uma torta receita. de É. Ele, além a de fazer tudo isso, ele dá a receita, ele fala o que ele vai fazer com, né, com o sangue, vai misturar com o pó dos ossos para virar uma massa, para cozinhar a carne no meio e virar uma torta, né. não, é assim, ó, a receitinha macabra. É, olha, esse aí foi difícil, viu. Ele faz a massa, faz o recheio, põe, numa forma e leva na air fryer por 15 minutos. Isso, exatamente. Pois é, Que logo quando ela chega tá pronta essa torta, só pode ser a air fryer. só pode ser, porque não demorou nada, né. Olha, eu vou falar, viu. Nossa, gente, e essa crueldade, tu vê como as leituras se juntam, né. Eu estava lendo esse ano a gente leu no Clube do Livro, primeiro a gente leu Tempos Ásperos, do Mário Vargas Llosa, e depois Uhum, nós lemos agora acabamos a Festa do Bode. E esses 2 livros, apesar de terem o Tempos Ásperos ter sido, acho não sei, acho que foi o último livro dele, e a Festa do Bode ter sido escrita, sei lá, 15, 20 anos antes, eles mandam fazer a leitura quem nunca leu, né, quem ainda não leu, fazer o contrário, porque daí cronologicamente eles se complementariam. E eles uhum, falam muito, muito da questão da tortura, né, porque, os 2 falam, sobre ditadores sanguinários, e um dos caras que tortura é o cara que está em comum entre os 2 livros, é o tal do Johnny Abes, o cara é torturador, assim, ele é exatamente essa personagem que está aqui. Ele uhum, gosta, ele sente prazer nisso, ele acha, ele gosta de torturar, né, ele gosta de estudar sobre a tortura, num determinado momento ele está lendo nos 2 livros eles falam nesse livro que ele está lendo, que é um livro de torturas chinesas, né, e ele faz assim, é horrível, e o pior é que foram coisas que aconteceram, né, nessas grandes ditaduras da América, inclusive na nossa, né. E ele sim. fala sobre essa questão aí. Quando eles pegam os assassinos de um dos ditadores, eles deixam os caras eles não matam os caras, eles deixam na prisão, assim, até os caras ficarem muito mal e eles vão praticando cada dia uma tortura diferente. Entre elas, um dia eles servem uma refeição de carne para um que estava morrendo, deixam o cara uns 4 dias sem comer, e aí ele come, assim, com gosto aquilo. Aí quando Uhum. acaba a refeição, ele traz a cabeça do filho dele e Ai, meu mostra: "Ó, tu Deus. acabou de comer". Teu filho de 4 anos, assim. Sim. Nossa, Aí é um troço, assim, tu vê como essas terrível. coisas são antigas, né.
E sim, como são os mesmos sentimentos, eles exploram o sentimento de um pai de amor pelo filho. Então, esse amor que a gente tem, e é muito mais comum, aí vão dizer, ah, não, tem gente que mata o filho. Tem, mas o comum é tu amar o teu filho de uma forma que a morte dele é a coisa mais horrível para ti, sempre vai ser, sim, sim, né? Perder um sim, filho é uma dor que não quero nem saber como é que é. sim, sim. Bom, mas tirando É, esse parênteses enorme, né? não, mas é pra gente para ver que como isso aí assim, tudo bem que aqui mas você imagina quanta coisa que não foi contado e que a gente não soube, entendeu? Porque É, assim, por mais por mais que o Shakespeare faça isso aqui na peça, e aí que ele tenha, eh, você imagina que naquela época ainda era diferente, porque não se tinham muitos livros à disposição, então devia ter muita questão da história oral, né? E de uhum, ser contado. Imagina a riqueza que devia ser isso também das histórias, né? O que devia ter. É claro que também tem aquela questão de aumentar um ponto, né? Quem conta um conto sim, aumenta um sim. ponto. Mas devia ser muito rico em termos dessas coisas, porque eu acho que sempre teve presente, e se as pessoas falam, e falam até hoje nas torturas e tal, tem museu de tortura, né? Em vários lugares assim do mundo tem museu, tem que mostram como era, o negócio era forte, é feio, né? Exato, e tu vê que são comportamentos, esses psicopatas, né? Porque essas pessoas não são, você Sim, tem que ser muito doente, como se repetem e como é parecido. Tu vê, são séculos de diferença, né? sim, São séculos. E essas técnicas, esses caras horrorosos, eles pegam essas técnicas, eles estudam isso e eles se aperfeiçoam numa maldade que sim, a gente não pode apoiar ninguém que faz isso, sabe? sim. Mas enfim, vamos voltar para nossa torta aqui. Vamos voltar, vamos voltar. É, Aí, aí ele faz a torta dos filhos dela e ela come bem feliz até come receber a a notícia de que notícia. são os pimpolhos dela. Sim. E daí, bom, a gente tá lá, ele fala, né, que são os filhos, e tá os Saturninos junto, então é importante aqui notar que tem mais, ele tá lá também, porque também ele vai fazer parte da cena aqui, importante. A Lavínia tá lá, né, que coitada, depois que ele fala que são os filhos dela e tal, ele não, acho que não sei se ele fala antes ou depois, Não, é acho que ele depois. Eu acho que depois, pelo que eu entendi, não sei se eu posso estar errada, que às vezes eu me perco também. Mas ele viu, ela viveu para ver a vingança, né? isso. Não, mas eu tô falando depo que horas que ele fala, acho que ele fala depois, né, que são os filhos dela, porque antes, vamos falar o que acontece, o Titus, pega a Lavínia e mata ela ali na mesa, na frente de todo mundo, porque ele tem aí tem aquela famosa frase que é "Die, die, Lavínia, and thy shame with thee", né, então, "And with thee, thy shame, thy father's sorrows, die". Então aí é que ele fala que ele acha, né, pelo que eu entendi aqui, que ele está fazendo um favor a ela para que ela não tenha que viver com a desonra de, A né, desonra. de ter sido estuprada, de ter sido mutilada e tal. Então ele mata a filha e depois ele fala para Tamora que os filhos dela estão na torta que ela acabou de comer e mata Exato. ela, mata a Tamora, e os Saturninos matam o Titus. Sim, a É, eu próxima falei, frase. fulano que mata fulano, que mata fulano. É, E, ele mata a filha para ela não. Na cabeça dele, ele tá fazendo uma coisa boa, né? sim, Para ela aham, não ter que viver com aquilo e ele não ter que viver com aquilo. Porque é, também ele teria que viver com a desonra, né? sim, Que coisa horrível, né? E É daí, tudo bom, totalmente. A cabeça deles funciona totalmente ao contrário, né? São os funciona. monstros. Os Saturninos mata, não, o Titus mata os Saturninos não, desculpa. Os Saturninos matam o Titus depois do Titus matar a Tamora. Aí o Lúcio vai e mata os Saturninos, né? E aí acabou, eu acho que as mortes por hoje. É, pelo amor de Deus, né? E nisso
tem uma longa fala ali do Lúcius para o filho dele também, né? Do próprio Marcos, o que é o tio que também sobreviveu, com relação ao bebê, que também está lá, e eles anunciam o Lúcio como o novo governador de Roma. E o Lúcio, é aí que vem, acho que a parte final, que a gente descobre que daí o que o Lúcio resolve fazer com o Aron, que é colocá-lo enterrá-lo, né, só com a cabeça para fora, para que deixe que ele morra de fome e morra, assim, né? É um tipo de tortura também, vai fazer com ele. Sim. É tudo horroroso. É tudo É, demoníaco. sim. É a banalidade do mal. Com E certeza. existe, né? Existe. Não, eu não, sim. Não é a regra, mas existe, né? Existe. E existiu eu falei, mas existiu em vários governos, nas ditaduras, tanto de direita quanto de esquerda. Não estou tomando nenhum lado. Sim. Eu acho que o lado que a gente tem que tomar como ser humano é o lado de que isso é errado, não importa quem está fazendo. Você não pode defender ninguém assim. Nunca, nunca. Eu acho assim, cada um tem a sua maneira de ver, mas a minha maneira de ver nunca isso justifica, nada justifica. Sim. Então, e aí é o que entra, que eu acho que daí cabe bem, e aí a gente vai fazer novamente propaganda do livro das Shakespearianas, da Nara Vidal. Finalmente lemos agora os últimos personagens femininos que estão aqui. Então já tá gabaritado o livro. Tá gabaritado o livro, a gente deu todas as peças dos personagens das quais ela fala aqui, e agora vai ser muito difícil ler as próximas sem essa referência, né? Sim. Nós estávamos acostumadas a sempre que ler uma peça, ela fala sobre as personagens femininas, né? Para quem está chegando agora, dificilmente alguém que está aqui já não ouviu falar, né? E essas foram as últimas, né? Que é a Tamora e a Lavínia. Sim, Coisa... ela toca no assunto que daí a gente acabou de falar, só porque daí que é o hábito da violência, entendeu? Que é o que a gente está discutindo. A gente fica chocado com isso, mas na verdade naquela época e em várias outras épocas, o hábito da A violência humanidade por momentos deixou de se tocar e foi tomada pelo mal, né? Sim, e isso aí era uma coisa que eu acho que choca muito mais a gente do que talvez o público do Shakespeare naquela época, porque eles estavam muito mais acostumados com esse tipo de violência e, com certeza, principalmente com relação à mulher, porque naquela época a gente evoluiu muito com relação ao papel da mulher e a posição e as defesas assim, que a mulher não era e não deveria ser objeto, né? Só que naquela época isso aí não era respeitava-se, e a gente até considera o Shakespeare um cara que defendia, entre aspas, né? Mas assim, nas peças dele ele dava um poder maior para as mulheres do que elas, na verdade, tinham frente à sociedade, assim, abertamente falando. E ele não faz isso abertamente nas peças também, mas ele faz dentro de personagens muito boas. E é por isso que eu gosto muito das personagens fortes femininas dele, né? Eu acho que também tem uma coisa de ele mostrando o que as mulheres, da forma que as mulheres eram tratadas, é uma forma de denúncia também. Sim, né? sim. Porque a gente tem um testemunho de que aquilo acontecia dessa forma. Sim. Mesmo que tenha sido involuntário, isso é uma discussão que a gente não acaba nunca. Mas é bem isso que ela fala, Tati. Aqui na 81 ela diz, tanto no caso do estupro de Lucrécia, quanto no de Lavínia, a causa do crime é o próprio hábito da violência como forma de existir. Né? Sim, Depois exato. ela vai mais adiante, ó, em ambas está estampada a condição feminina na sociedade violenta na qual estão inseridas, com a diferença de que cada uma tem seus próprios meios de convívio com essa violência. Né? Ela passa um pouco de pano para Tamora, porque era a forma dela conseguir conviver no meio da loucura toda, né? Sim. Então, só tem uma coisa que eu não é que eu discordei, mas eu não cheguei a pensar dessa forma, então não estou falando que a minha forma está certa ou errada, mas ela fala na página 82 que a Lavínia, na minha opinião, ela dá uma importância maior para a Lavínia do que eu encontrei. Ela fala que a Lavínia, ao mostrar o livro Metamorfoses do Ovídio,
onde ela quer mostrar que ela sofreu estupro, e na ausência de voz dela é uma simbologia, tipo, ela não tem mais a língua e ela não poder mais falar, né? E que ela, a partir de métodos intelectuais, tenta desenrolar as informações sobre os atos criminosos que sofreu. Aí ela coloca que Lavínia é alfabetizada, é uma leitora, no entanto, seu conhecimento e educação não tem qualquer relevância numa trama em que as personagens se alimentam de sangue e violência. Assim, eu acho que ok pensar assim, mas eu não vi isso, assim, eu não li dessa forma, eu não entendi a Lavínia como uma nem alfabetizada, assim, eu não entendi ela como ela quis colocar aqui, entendeu? Pode ser Sim. pode ser que o Shakespeare pensou assim e realmente escreveu pensando assim, mas eu não consegui ver isso aqui e achei que daí talvez foi um pouco demais, assim, mas é porque eu não vi, não estou falando que está errado. Sim, eu entendi um pouco mais, porque aqui eles, nessa edição aqui da Martin Claret, eles puxam em nota de rodapé essa importância que às vezes a gente não vê, que ela era alfabetizada num mundo que não Uhum. teriam, Que não assim, tem eles, mulheres, né? na antiga Roma, né, que Uhum. pouquíssimas pessoas, como a gente estava falando, tinham acesso aos livros e pouquíssimos eram alfabetizados, ainda mais mulheres, e que ela consegue ter voz graças a isso, assim, porque ela pega a referência do Metamorfoses para dizer o que Uhum. aconteceu com ela, né? Sim. Porque ali tá a história dela, Uhum. né? Uma das personagens acontece a mesma coisa. Então ela pega isso e aí aquilo dá voz. E ao mesmo tempo é um livro que fala sobre como as pessoas se metamorfoseiam, tipo assim, É, mudam e podem continuar, né? sim. Aham. E só que o pai dela não achou isso, Sim. né? Eu Ela estava entendo, eu acho que assim, a gente está viajando bastante, tá? Mas ao mesmo tempo ela estaria dando um recado ali, não só de contar o que aconteceu, mas também prevendo um futuro onde ela sabe que eles teriam que acreditar que ela pode, para continuar viva, que ela pode se transformar, né? Olha, uhum. ali, ó, fulano se transformou nisso, né? Mas eles não acreditaram, mataram, enfim, de papo. Sim, e o próprio pai, né? É. É, enfim. Eu acho que essas interpretações são bem Nossas, né? não, e novas também, assim, de pessoas que a gente enxerga hoje, eu acho, né? Os personagens, até a nossa leitura do Shakespeare, enquanto nós somos mulheres e a gente tem uma leitura. Quando a gente faz a leitura das personagens que a gente apreciou muito bem e que quase todas estão aqui, ou a maioria, eu acho que a gente vê e enxerga isso porque a gente tem essa capacidade hoje em dia de fazer essa análise crítica da posição da Uhum. mulher, porque a gente faz parte disso, nós somos mulheres e a gente tem, né, vamos falar assim, um poder de falar sobre ser mulher, né? E conhecemos a história, conhecemos, e eu acho que isso é legal, a gente identificar nessas personagens coisas que a gente acha interessante de até poder falar assim, pô, o cara era tipo, Shakespeare era um feminista porque ele estava defendendo, É. ele faz personagens muito boas, femininas. E eu acho que isso dá até um orgulho assim para a gente pensar no Bardo ali como mais uma característica boa dele, além de escrever só peças boas, entendeu? E é mesmo que a gente queira assim, ah, tá. Às vezes eu penso, não, mas ele não estava pensando. Eu acho que tem muita coisa que ele estava pensando, sabe? Que ele. E principalmente essa coisa tanto da mulher quanto da, da, do fluido, sabe? Uhum. Os sentimentos transcendem, porque ali a gente tinha um monte de homem interpretando isso, né? Sim, sim, Então, e muitas vezes ele mostra isso nas peças dele, que não importa qual é o sexo, não importa, importa o amor, né? Não sim. importa. Uhum. E que também a maldade pode ser feita por muitos, né? Sim, ele coloca personagens femininas extremamente maldosas. A gente tem a Tamora, a gente tem Extremamente a Lady maldosas. Macbeth, entendeu? A gente tem as filhas do Rei É, Lear, né? São extremamente. E elas fazem coisas terríveis, né? Então, ele. horrorosas. Sim. Mas acho que, Malu, eu não sei você. Eu acho que eu nunca li
uma coisa tão horrorosa, assim. Olha, guria, esse meu mês foi um horror, porque as maldadezinhas ali dos demônios ficaram Ah, é fichinha da lá, né. daquele daquele pessoal ali da turma do Peter, são umas maldades bem feitas. Aquele personagem, depois a gente pode até retomar essa conversa quando nós falarmos do demônio, né, o príncipe, ele é um cara que ele faz o mal, ele é a banalidade do mal, assim, para ele Sim. aquilo, ele é o tipo de pessoa que é propícia a ser um torturador, né, ele é um cara Uhum. que ele nem não tá nem aí, literalmente, assim, ele dá risada, Sim. mas não chega a ser, eles não fazem coisas tão horríveis quanto esse aqui, e quanto o bode, sabe. O bode, Uhum. assim, e o que mais choca, no bode e nesses outros também, né, é que isso aconteceu, É, né. sim. O diabo, o demônio tá lá, e assim, ó, no bode aconteceu uma coisa eu acho que é bem parecido com o que aconteceu na Alemanha nazista, assim, de o povo tá do lado do demônio. Uhum. Sim, Não porque o povo seja ruim, seja bom, mas chega num determinado ponto que tá todo mundo tão envolvido naquilo, que as sim, pessoas não enxergam ou não querem enxergar que o líder delas é um monstro, né, sim. é o demônio em pessoa, assim. Por isso que eu gosto do demônio, sabe, guria? Eu gosto de ter livros com demônio, pra gente não esquecer que isso existe e É, principalmente que tem uma coisinha dessas dentro da gente que a gente não pode alimentar, né. sim, exatamente. Porque olha o que dá, né, alimentar isso aí vira uma agora, É? falando vira uma torta com as cabeças das pessoas aqui, né. É, É não, difícil. Mas assim, me incomodou muito ler essa peça, eu já falei desde o começo que mas assim, gostei da experiência, eu acho que sempre é válido eu e a também. gente, né, tá não foi a melhor nota, mas eu achei que, né, acho que talvez nenhum leitor de Shakespeare pode deixar justo essa peça passar, senão vai Exato, exato. conhecer, eh, as atrocidades aqui. Mas assim, o Alden não falou nada, né, ao menos no livro dele lá não tem, Não Titus tem, é uma Andrônicos. peça, que provavelmente o Shakespeare deve ter escrito uma das primeiras, se não a primeira, né, Sim, e não os críticos não deram tanta bola. Eu gostei muito de é, ter lido, até porque era uma peça que eu nunca tinha lido. Sempre me lembrava, esse nome é muito marcante, né, eu sabia que é, Shakespeare, sim, Titus Andro ma e deu esse timing aí de eu estar lendo esses 2 ao mesmo tempo, sim. no no mês do Halloween, foi totalmente coincidência isso. Foi uma A gente boa e ótima coincidência. a gente não colocou, a gente falou várias vezes que a gente colocou, mas não foi. Isso aí é uma brincadeira que a gente está fazendo. A gente colocou ela em outubro aleatoriamente, assim. Aleatoriamente, sim. Mas, né, acho Ah, que encerramos, espero que depois de outubro a gente entre num outro a clima. gente entra a gente entre na primavera mesmo, né? Porque eu É, não sei como é que tá a gente vive em climas diferentes, e Brasil inteiro em climas diferentes. Aqui em Porto Alegre continua frio. Já tá tudo florido, tá lindo, a uhum, cidade tá linda, linda. Porto Alegre tem muito ipê, tem buganvílias, é uma cidade bem arborizada, bonita, né, primavera. sim, Mas ainda tá friozinho, sabe. Pô, aham, e já é outubro, já é final de outubro, né, é, a gente tá desde setembro na primavera. Eu acho que em novembro a gente vai entrar mesmo na primavera. E que é, seja linda e cheia de leituras leves, que não sim, existe, né, leitura leve não existe, mas enfim, vamos não, fingir. mas se for já com menos mortes que nem o Titus Andrônicos já tá valendo. É, Exato, exato. sim, Infelizmente, a gente não vai pegar agora uma comédia, a gente vai pegar a próxima peça nossa, gente, tá no primeiro volume aqui. Quem tem um box com a tradução da Bárbara uhum. Iadora, ela tá aqui. Nós vamos ler Ricardo III agora. Não, segundo, Tem Malô. Ricardo II, desculpa, eu tô falando terceiro É, a gente estava offline antes conversando e eu já estava falando. Então, Ricardo II, tem edição da LPM, tem algumas outras, mas eu acho que a fora do box é a que mais aparece, assim, essa da LPM. Mas, sim, gente, o box, olha, cada vez estou mais convencida que vale muito a pena. Vamos aproveitar. Eu só tenho o primeiro box, eu quero comprar o segundo ali quando tiver o Black Friday, porque, olha, é muito bom.
nesse segundo, eu já baixei ele no Kindle, tem várias, tem árvore genealógica dos reis da Inglaterra. O segundo é só, as históricas são só do Henrique, dos Henrique, Henriques. isso. É. A gente ainda Então vai tá, entrar. galera. Então nos vemos Vamos na lá. próxima peça, quem sabe no próximo vídeo do canal. Se você gosta de curtir, de assistir as primas, não esquece de curtir esse vídeo, de dar o like, de passar para frente, comentar, é tudo aí que vocês já sabem. Tudo aquele negócio, sininho, Tudo. etc e tal. Isso. E alguém tá aqui pedindo atenção, ó, ele fica botando a patinha assim, tipo, chega, né, dá um pouco de bola Tá pra bom. mim. Tchau. Beijo, gente, bom final de semana.